Olá, turma. Boa tarde, espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula dessa semana consiste no feedback, né? A gente está relembrando a vocês que uma semana eu posto o vídeo do assunto, proponho as questões e no outro eu resolvo as questões e resolvo alguma outra questão do livro, para vocês anotarem as resoluções, fazerem as devidas correções e estudarem por essas resoluções, né? Infelizmente a gente está longe um do outro, não pode termos o contato. Então, eu propus na aula passada, né, que eu coloquei lá os 2 vídeos do professor Marcelo Boaro, ele explicando a associação em paralelo, a associação mista e a associação em série dos resistores, né? Então, hoje eu vou responder a questão 21 que eu propus para vocês, né? Espero que vocês tenham acertado uma boa parte, né? Espero que tenham acertado todos os itens, mas se não conseguiram acertar todos, vamos ver o quanto vocês conseguiram acertar. E depois eu resolvo 2 questões ainda da página 96, né? Eu resolvo outras 2 questões para vocês anotarem as resoluções aí. Lembrando que essas 2 questões que eu vou fazer, eu quero que vocês anotem no caderno e enviem pela plataforma, certo? Então vamos lá. A questão diz só para a gente calcular a resistência equivalente em cada circuito apresentado, né? Então, se vocês quiserem acompanhar com o livro, fica bem melhor, certo? No caso, está na página 96, a primeira associação de resistores, a gente pode ver que é uma associação em série, né? Por quê? Porque o caminho é o mesmo, né, para todos, né? A carga entra no ponto A e ela percorre 3 resistores, passa pelo resistor de 1 ohm, de 2 ohms e de 3 ohms. Então, essa associação é em série. Uma associação em série, no caso, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, a resistência equivalente no item A é 1 ohm mais 2 ohms mais 3 ohms, que dá 6 ohms, certo? Simples essa questão, essa letra A, né? Então, a resposta é 6 ohms. Na resposta do item B, nós temos também 2 resistores que estão em paralelo, né? Nós não temos aí uma associação em série, nós temos aí uma associação em paralelo. Por quê? Como é que eu posso identificar essa associação em paralelo? Você pode observar que quando os elétrons passam em A e que ele chega em um determinado momento que ele tem 2 caminhos, ou ele sobe e percorre e vai pelo resistor de 4 ohms, ou ele desce e vai pelo resistor de 12 ohms. Então, isso caracteriza-se uma associação em paralelo, certo? Então, nesse caso, o circuito está associado em paralelo, né? E como temos apenas 2 resistores, né? Logo nós podemos usar o produto pela soma, né? Então, no caso, a resistência, aliás, equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12 vai dar 48 dividido por 16, que vai dar 3 ohms. Então, essa resistência equivalente é de 3 ohms. Na letra C, nós temos aí uma associação, né, em paralelo de 3 resistores, né? Nós temos lá no livro 3 resistores em paralelo, então vamos determinar a equivalência desse aqui, né? Eu usei aquela relação do inverso, né, também para vocês observarem. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 60, né? A gente calcula o MMC de 60, 20 e 30, né? De 20, 30 e 60, tá aqui, deu 60. Desculpa, gente, fatorando, né? Então, deu 60, aí, ó, 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. Então, fica 6 sobre 60. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6 sobre 60. Multiplicando o cruzado aqui, já que isso aqui é uma proporção, fica 6 vezes a resistência equivalente igual a 60 vezes 1. Isso quer dizer que a resistência equivalente é de 10 ohms, né?
no caso de B até C, né? Aqui a resistência entre B e C. Agora, o que é que nós temos? Agora a nossa associação ela fica em série, porque esse 10 ohms que eu obtive aqui vai substituir esses 3 resistores aí. Essa resistência nova agora é de 10 ohms, então ele fica em série. Se fica em série, então soma, né? 10 mais 10, 20. Então essa é a associação aí em série, e a resposta da letra C, no caso, é de 20 ohms. Certo? Vamos agora para a letra D. Vamos para a letra D, que eu fiz aqui, né? Essa eu fiz um pouquinho diferente, né? Já que ela é uma associação mista, né? Nós temos algumas coisas aqui para observar. Bom, gente, então eu quero relembrar só para você a definição de um nó, né? Que está lá na página. Vou mostrar para vocês aqui, vou indicar para vocês lá na página 89. Diz que um nó é qualquer ponto do circuito onde ocorre a interseção de 3 ou mais fios condutores, certo? Em que as correntes se dividem ou se juntam, certo? Então, isso é um nó. Então, olha só, nesse circuito aqui, como não é tão simples, um circuito tão simples, eu determinei os nós e depois vou fazer a planificação do circuito, certo? Essa planificação do circuito me ajuda bastante a calcular a resistência equivalente. Então, primeiro vamos determinar o nó. Olha só, no caso eu tenho um nó aqui, né? Porque, olha, esse fio vem aqui, eu tenho 3 encontros aqui, ó. Então, eu tenho um nó aqui, né? Que é o encontro aqui, ó. E fica, no caso, qualquer resistência que venha, qualquer corrente que venha por aqui, ao chegar aqui, se divide nesse caminho ou nesse, né? Então, eu tenho um nó aqui. Isso aqui não é um nó, né? Porque é o mesmo fio, veja, ó, é o mesmo fio, só que ele está dobrado, então não é um nó, né? Aqui você não tem 3 ou mais caminhos, só tem um caminho aqui. E aqui embaixo você tem outro nó, né? Isso aqui é outro nó que eu chamei de D. Agora, por que eu chamei? Veja bem, quando você vem de A, quando a corrente vem de A, ela passa por um resistor. Se ela passa por um resistor, ela tem esse caminho aqui. Então, se ela passa por um resistor, então, em seguida, eu tenho esse nó, eu vou atribuir uma letra C. Se a corrente viesse aqui, não tivesse resistor, nesse ponto aqui, eu ia atribuir o valor A, né? Mas, nesse caso aqui, ela encontra 2 caminhos diferentes. Então, eu chamei de C. Então, chamei de C, né? Não posso usar B porque eu já tenho B aqui, então chamei de C. Aí veja, observe que essa corrente vem, né? Aqui, estando aqui, ela trava, ó. É resistência para cá, resistência para cá. Então, eu chamei de C, não pude chamar de B. Então, é a corrente que vem por A, parou aqui, eu chamei de C, né? Então, aqui, para o B, também, ele vem, né? Só tem esse caminho aqui, e encontra a resistência 4 ohms. Então, nesse caso, se não existisse essa resistência de 4 ohms, eu poderia colocar o valor de B aqui, nesse nó. Mas, no caso, como tem a resistência, né? Então, eu uso outra letra que eu não usei ainda, no caso, a letra D. Então, eu tenho aqui 2 nós, certo? Pronto, identificado os nós, eu agora vou fazer a planificação do circuito. Então, eu faço uma linha só, e nas extremidades eu coloco os polos da bateria, que no caso é A e B, né? No caso, é os pontos aqui do início, que vão trocar a corrente aí, né? Então, veja o seguinte, e quais foram os nós que eu obtive? Eu obtive o nó C e o nó D. Então, eu coloquei aqui entre A e B os nós C e D, certo? E aí, eu vou procurar agora, vamos lá. Entre A e C, eu tenho um resistor de 3 ohms. Então, eu coloquei aqui o resistor de 3 ohms entre A e C. Depois, entre C e D, eu tenho um resistor de 3 ohms
e outro resistor de 1 ohms. Então, isso aqui ele está em série, ó, né? Porque isso aqui não é um nó, isso aqui é o mesmo fio, então ele está em série. Por isso que eu coloquei os dois aqui entre um e outro. E depois, ó, de D para B, eu tenho um de 4 ohms. Mas aí eu observo que aqui também de C até D eu tenho um outro resistor de 4 ohms. Mas como eu já coloquei esses dois que estavam em série, porque esses dois equivalem a 1. Se eles estão em série, equivale a 1 apenas de 4 ohms aqui. Então, como já tem no caso aqui, entre C e D, e no caso, esse com esse daqui não estão em série, eu não posso colocar esse de 4 ohms aqui, porque senão eu ficaria os três em série. Eles não estão em série, né? Então, eles estão paralelos. Então, eu traço uma linha. Essas linhas aqui a gente pode traçar quantas quisermos, quantas for necessário. Então, eu traço a linha, ponho o resistor aqui e tal. Então, esse esquema agora fica bem mais fácil para calcular. Por quê? Eu calculo a resistência equivalente entre C e D, que dá 4, né? Ó, 4 ohms, está aqui. 3 mais 1, 4 ohms. Então, agora esse circuito passa a ser assim, entre C e D com 4. Aí eu tenho o paralelo aqui. Calculo esses dois paralelos usando aquela fórmula produto por soma. 4 vezes 4, 16, dividido por 8 dá 2 ohms. Então, esse circuito aqui, esses dois resistores, equivale a um de 2 ohms aqui. E aí o circuito passa a ficar assim, dessa forma, com o de 3, o de 2 e o de 4. E aqui agora estão em série. Se estão em série é só somar. Então nós temos aqui 9 ohms, certo? Então essa foi a letra D. Vamos fazer a letra E. Olha só, essa letra E também é bem esquisitona, né? Por conta desse circuito não está tão planificado e ele é bem cheio de detalhes, certo? Então vamos lá, primeiro vamos determinar os nós. Então observe o seguinte, ó, a corrente sai daqui, vem até aqui, não encontra resistência, então aqui é A também, certo? Aqui é A. Daqui ela pode seguir ou para cá ou para cá, mas aqui tem resistência, então vamos correr para cá. Aqui nós temos também o A. Então aqui é outro nó em A, que eu posso usar a mesma letra A porque não encontrou resistência durante o caminho. Quando eu chego aqui, ela trava, porque eu tenho resistência aqui e tenho resistência para cá, então ficou o ponto A aqui. Vamos agora começar com B. Começo com o B, venho para cá, a corrente vem para cá. Nesse ponto aqui ela não encontra nenhuma resistência, então aqui é ponto B. Se a corrente for para cá ou para cá, nós temos aqui dois resistores, tanto para cá como para cá. Então, trava aqui, então isso aqui é um nó e eu não posso usar nem a letra A, nem a letra B, nem a letra A. Então, eu uso a letra C, certo? Então, veja como é a obtenção dos nós, né? Onde tem 3 ou mais pontos de interseção, né, dos fios condutores, eu coloco, são os nós, e para colocar as letras eu uso essa definição, né? Percorro, não encontra resistência, o valor do ponto A. Percorro, não encontro resistência, aqui A. Agora aqui se eu percorrer eu encontro resistência, então travou para o A. Vou fazer com o B. B, aqui até aqui não encontro resistência, vou até aqui, dou o nome B. Aí aqui agora eu tenho resistência, então para cá eu só posso usar outra letra diferente, já que eu tenho resistência aqui, então aqui tem que ser C, certo? Então agora o que é que a gente faz? Vamos planificar esse circuito. Você faz o traço de A até B, eu fiz o traço de A até B e agora vamos colocar os resistores, né? Entre A e B eu tenho o ponto C, né, aqui entre A e B, e aí vamos lá. Entre A e C eu tenho entre A e C eu tenho um resistor de 4 ohms, coloquei ele aqui em vermelho, e entre B e C eu tenho outro resistor de 4 ohms, tá aqui. Só que entre
A e B, no caso, desculpa, entre A e C, por enquanto, eu também tenho outro resistor de 4 ohms. Mas eu não posso colocar um ao lado do outro aqui, porque senão eu estaria colocando em série, e não estão em série, eles estão em paralelo. Então eu traço a linha e coloquei ele aqui em paralelo 4 ohms. Depois eu tenho que entre A e B, eu tenho outro resistor de 4 ohms também. Então traço a linha entre A e B e coloco o resistor de 4 ohms aqui. Certo? Então essa planificação agora ficou legal. Por quê? Que é só agora eu calcular a resistência equivalente desses dois, né, que vai dar 2 ohms. O sistema agora, o circuito fica dessa forma, em série esse com esse, fica em série, porque aqui é o ponto C, né, ficou em série. Em série vai dar 6, né, fica 6 ohms, que está aqui embaixo agora o circuito fica desse jeito. E aí 6 ohms em paralelo com 4 ohms. E aí, no caso, aplicando a fórmula de novo, deu 2,4 ohms. Certo? Então, essa é a resposta da letra E. Bom, gente, agora eu escolhi duas questõezinhas extra para a gente, pra eu resolver para vocês do livro, questão 23, da página 96. A questão 26 diz que dispõe-se de dois resistores, um de 2 ohms e outro de 3 ohms, determina a corrente elétrica total que percorre o circuito, se for aplicada uma diferença de potencial, no caso o DDP, de 12 volts, a esses resistores quando eles estiverem ligados em letra A, série, letra B, em paralelo. Então está aqui a resolução, né? Eu desenhei o sistema em série, 2 ohms, 3 ohms, A e B, e a DDP de 12 volts. Né? Pela lei de Ohm, ou seja, a DDP, né, a diferença de potencial é dado pela resistência vezes a carga, né? Vezes a intensidade aí. Então, vamos calcular a resistência equivalente. Como estão em série, 5 ohms. Agora, temos que U é 12 volts e R é 5 ohms. Logo, né, o I vale U sobre R, manipulando dessa forma, deixando o I isolado, passando o R para cá, dividindo. Então, eu tenho 12 por 5, 2,4 amperes. Né? Então, isso equivale a 2,4 amperes. No caso, ele pediu para a gente calcular a corrente elétrica. Né? Então, a corrente é de 2,4 amperes. Na letra B, se a gente colocar em paralelo, né, é só a gente aplicar a seguinte definição. Se você tem a corrente elétrica aqui, então ela é dividida, né, em I1, né, para o resistor e I2 para o outro resistor. Então eu separei em I1 a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms e I2 a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms. Daí, I é igual a U sobre R também, então em I1 vai ser 12 sobre 2, 6 amperes, então nesse resistor aqui vai passar uma carga de 6 amperes, uma corrente de 6 amperes, e no resistor 2 vai passar 4 amperes, certo? E agora é só somar as correntes, né? Portanto, o I, a corrente total é I1 mais I2, que dá 10 amperes, certo? E essa é a questão 23 da página 96. E eu fiz também a questão 25, da página 96, que diz que na associação da figura a seguir, a DTP entre A e C é de 50 volts, né? E aí pede para a gente calcular a diferença de potencial entre A e B e depois dizer qual a intensidade da corrente em cada resistor de 10 ohms. Bom, o que foi que eu fiz aí? Calculei a resistência equivalente entre A e B, já que elas estão em paralelos, né? E aí deu 5. Né? A resistência equivalente deu 5. Agora, o circuito fica, no caso, em série. Então, nós temos 5 mais 20 vai dar 25 ohms. Né? Eu calculei em paralelo, os que estão em paralelo, depois os que estão em paralelo deu 5 ohms. E aí fica em série com o de 20. Então, essa resistência é de 25 ohms. Agora, vamos calcular
o que ele pede, né? A DDP de A e B. Observe que a DDP vai ser a de B até C, depois a de A até B, né? Ou vice-versa aqui, no caso, de A até B e de B até C. É a soma, né? A resistência, a DDP total, né? Vai ser isso aqui. Bom, então, vamos calcular a corrente entre A e C. Claro, a corrente é a DDP, que é de 50 volts, né? A DDP total, dividido pela resistência ohms. Então, 50 dividido por 25, né? 50 volts dividido por 25 ohms dá o ampere, né? Então, 2 amperes, ou seja, a corrente é de 2 amperes, certo? Agora, como é que eu calculo a corrente, a DDP que está passando em A e B? Então, vamos primeiro calcular de B para C, né? A gente sabe, pela lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a R vezes I. O R, a resistência de BC já foi calculada, né? A resistência de BC é 20, que já está lá, né? no desenho. E a intensidade da corrente é de 2 amperes. Então, 20 vezes 2 dá 40 volts, certo? Essa é a DDP de B até C. Então, substituindo aqui, vai ficar 40. Esse 40 passa para cá, subtraindo. 50 menos 40 dá 10. Então, a DDP em AB é 10 volts. Certo? Essa é a DDP em AB, nos pontos AB. E na letra B, diz qual é a intensidade da corrente em cada resistor de 10 ohms. Ora, como eles são iguais, né, a resistência em cada resistor é igual, então a corrente se divide de modo igual. Então, fica metade para um, metade para outro. Como a corrente é de 2 amperes, então fica 1 ampere para cada um. Certo, gente? Então, só foram essas duas questões, né, que eu preparei. Claro, se a gente fizer mais e mais e mais e mais, requer mais tempo, e dessa forma a gente sabe que vocês sabem que nós estamos tentando resumir o máximo possível as coisas para não sobrecarregar cada um de vocês. Então, qualquer dúvida é só perguntar, eu estou à disposição para tirar a dúvida, né? E não fiquem com medo de me incomodar, não. Sempre que precisar, pode perguntar.